Olha, o Vivendo Aprendendo, ele, em termos de carreira, ele é, digamos, o estabelecimento da gente como uma banda de mainstream. Ele tem um repertório que eu acho brilhante, grandes hinos, assim. Talvez nunca o Ira tenha tão bem fechado uma ideia entre os 4 componentes, sabe? Assim, uma direção, uma meta. Ele foi um disco que projetou o Ira a nível nacional e pôs muita gente a par da banda, gente que nem fazia ideia que a banda existisse. É um disco muito paulistano, assim, e que diz muito, assim, da cidade. Nas ruas é que me sinto bem, nas ruas é que me sinto bem. O Ira começou uma banda punk, bem punk, mas muito rapidamente a gente foi pro pós-punk, por causa da nossa capacidade musical, assim, como instrumentistas. A coisa transcendia um pouco aquela coisa básica do punk, que era satisfatória até um determinado momento da nossa concepção, do nosso poder de compositor, né? A gente estava muito focado num cenário que hoje se fala cenário mod, né? Referente, digamos assim, ao pop britânico dos anos 60. Tem aquele momento também do acento, todo mundo junto. Nossa, a gente se acabava. Juventude se abraça, se une pra esquecer um feliz aniversário para mim ou pra você. Envelheço na Cidade tem que ser tocada, né? Leva o público à loucura até hoje. Carinha vendo o tempo passar, né? Envelheço na Cidade. 20 anos falar isso, né? Mas é legal, eu gosto muito. Meus amigos, minha rua, as garotas da minha rua, não sinto, não os tenho, mas um ano sem você. Ele tinha todos os elementos pra você dançar, pra puxar na música. E o conceito dela é o grande hino mod do Ira, Envelheço na Cidade. Envelheço na cidade. O Ira foi a minha porta de entrada no rock brasileiro dos anos 80. Confesso que até o Ira, assim, eu hesitava um pouquinho, achava que aquilo não passava de uma grande brincadeira, não levava muito a sério, ainda estava escutando muita coisa fora e tal. Ainda estava um pouco com o ouvido grudado, agarrado nas coisas dos anos 70, né? Vivendo e Não Aprendendo foi definitivamente para mim um ponto zero meu, Samuel, com o rock brasileiro dos anos 80, assim. Na dura frieza do dia a dia que você aprendeu, pobre Daniel, que as respostas não caem do céu. Naquela época, qualquer show de rock atraía as multidões. Era a música da moda, era o mainstream, né? Não havia nem segmentação. A gente tocava para lugares bem bacanas, o som era mesmo muito precário, geralmente, mas existia uma adrenalina no ar, assim, nos nossos shows, que era uma coisa realmente muito forte. Foram bons os tempos das descobertas na juventude. O cachê era legal. Foi aí que eu comecei a achar que eu podia ganhar um dinheiro com o Ira e viver do Ira, né? Comprei até uma lambreta. A história do Ira vem da performance ao vivo, assim, que é incrível, né? O Edgar era o guitarrista, ele acho que é um ícone, assim, da guitarra brasileira, né? Fazendo sempre as mesmas perguntas, esperando respostas caírem do céu. O Ira, quando tocava, acho que já tinha uma coisa diferenciada, que talvez que já era um público um pouco maior, que se identificava com a gente, que realmente fazia o show ser coisas históricas, assim. Essa interação, uma sinergia com a plateia, entendeu? Que é isso que libera a ira. Todo mundo esperava um segundo disco que firmasse a banda. E ele veio muito bem. Assim. Umas puta
canções absurdas do Edgar, assim, o Nazi cantando super bem, os caras tocando muito. A banda se tornou uma super banda de rock nacional pra mim com esse disco, assim. Acho que o Edgar ele tem um jeito coloquial e simples de compor as coisas, que fala muito diretamente, né, ao coração da garotada. É por isso que tem músicas da gente que parece que quanto mais tempo passa, mais sentido elas tomam, ou elas têm o mesmo sentido ainda, né, como Dias de Luta, que está nesse disco. Só depois de muito tempo fui entender aquele homem. Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. A gente teve algumas músicas que foram primeiro lugar na parada de sucessos, veja bem. Que foi o caso do Dias de Luta. Muito tempo eu levei pra entender que nada sei. Eu tinha gravado 4 guitarras nessa música. Aí, assim, primeira guitarra à esquerda, à esquerda da caixa. Na hora do solo, ela muda de lugar, fica no centro. O solo vai pro lado. Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou o filho. Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Cantar depois. Anos que virão vão correr notícias e abalar o coração. A abertura política começou a ser mais acentuada, começou a tocar mais rock nacional, as pessoas começaram a ter mais acesso, né? Quando a gente lançou o Vivendo e Não Aprendendo, o rock and roll não era mais marginal. Era uma necessidade de o rock, não digo se tornar adulto, mas se tornar ter dados mais de uma rebeldia juvenil. Tudo é tão calmo. É normal, né, numa banda de rock, ter as pessoas terem um pouco de atitude, enfim, terem uma certa rebeldia. Amigos só acalmavam, porém era tudo em vão. Polêmica sempre é bem-vinda, né, no show business, né? Mas, de alguma forma, vem a fatura, né? Tanto quanto eu, das músicas do Gaspa, né? Esse disco, o Gaspa entrou pesado também como compositor. E aí, nessa época, morava eu e o Edgar num apartamento e a gente tinha uma viagem, a gente achou o mod, né? Que era um mod nos anos 60, a cena da Inglaterra, né? E a gente viajava nisso, ficávamos os dois alucinados. Desejo de vingança, ira irracional. Isso também se refletia na nossa procura estética de elementos, né, que fazem parte, digamos, dessa coisinha britânica que tem um pouquinho em São Paulo. Tanto quanto eu, rapaz. O disco do Ira, pra mim, foi um disco, quando eu vim pra São Paulo, eu ouvia muito. Pra mim, foi uma época muito importante, onde o rock mostrou uma cara mais séria, né, e com uma pegada forte. Vitrine viva! Viva! Vitrine viva! Viva! A gente foi pro Nas Nuvens, né, com o Pena, pra fazer com o Liminha esse disco, né?
então que íamos trabalhar com o grande produtor da época, no grande estúdio, todos os olhares pra gente, expectativa comercial, né? É nesse ponto que uma banda de rock tem que perder sua cabaça. Isso gerou até um conflito. Você estava lá e eu não vi. Com o Ira, eu acho que eu tive uma certa dificuldade, assim, de trabalhar, porque eles eram meio fechados, assim, meio sérios. Você estava lá e eu não estava lá, você estava lá, você estava lá, eu também. Isso tornou o início do nosso trabalho muito conflitante, né? E, ao mesmo tempo, encontrando talvez na época o maior produtor musical em todos os sentidos, inclusive em capacidade, em talento, no Liminha. Também achando a nossa arrogância juvenil, né? Na hora, digamos assim, o Ying não encontrou o Yang. Mesmo assim, ele foi super importante. Ele ajudou a centralizar aquele pessoal de Flores em Você. De todo o meu passado, voz e más recordações. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. O Ira chamou muita atenção por ser uma banda de rock tocando com um quarteto de cordas. Foi o Jaquinho, tudo que fez. E aí foi que o Ira passou a ter um reconhecimento assim, maior. Acho que deve ter sido o primeiro disco de ouro do Ira, enfim. Mesmo apesar de toda essa queda de braço que houve, foi ele que foi o cara que viabilizou e assinou embaixo um arranjo de cordas. De todo o meu passado, voz e más recordações. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Bom, a música vai entrar numa novela das 8. Das 8, horário nobre, né? Uau, puta, vai ser legal. A gente nem sabia a proporção daquilo. Foi uma coisa... Eu ficava vendo todos os dias a abertura da novela. Que vejo flores em você. Acho que foi a primeira banda assim que fez sucesso, né, no Brasil, que levantou a bandeira mod, assim. A Ira foi a primeira banda que falou, eu vou me vestir bem, não vou ficar por aí vestido de surfista, eu vou fazer uma música que fale sobre a minha cidade, os dias cinzas, e acho que eles mandaram bem. Eram discussões extensas, mas não que elas implicassem em embates. As discussões eram para se refinar um senso comum. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Eles tiveram problemas ali conceituais com Liminha no Rio de Janeiro, mas isso só reforça ali a postura combativa que eles sempre tiveram e tal, e além disso, o disco é o disco consagrador da carreira deles, né? O disco teve que ser, no final das contas, ser assinado por todo mundo que trabalhou no disco, né? Isso demonstra que foi um disco realmente que deu trabalho. Que vejo flores em você. Que vejo flores em você. Assim, volto a ter 15 anos, começando tudo de novo. A gente também tinha uma coisa, entre os 4 caras da banda, nosso trabalho era esse também. A nossa vida era essa, totalmente música. Era acordar, pensar em música. Pra gente não, a coisa mais importante que a gente precisava era manter um espírito underground do Ira vivo. O Ira tava na hora certa, no momento certo, aquele papo, né? Se alimentar amanhã. É uma banda, até hoje, que as pessoas falam, é uma banda honesta, né? E o Ira sempre teve essa conotação, assim, de
de uma banda que nunca quis se vender pro mainstream. Vivendo e não aprendendo, eis o homem, esse sou eu. 15 anos, ela tem 2 nomes. É 15 anos vivendo, não aprendendo. Quando me sinto assim, volto a ter 15 anos. Começando tudo de novo, vou me apanhar sorrindo. Vivendo e não aprendendo para você aprender algo, às vezes você precisa desaprender alguma coisa. Tudo a ver com o espírito, né? Do vivendo e não aprendendo, de não aceitar as coisas, de se sentir jovem de novo, com amor e desiludido outra vez, porque tá vendo que tá repetindo aquilo, né? Por isso que é o vivendo e não aprendendo. Seu amor hoje me alimentar amanhã. O Ira sempre teve uma... O Ira, é difícil falar em mudança de sonoridade do Ira, apesar de ter mudado muito, mas o Ira tem uma coerência muito significativa, né? A gente teve um episódio com Chacrinha, de ter que usar o gorrinho do Papai Noel e a gente não usou na gravação, num especial de Natal. Ah, não vai colocar, não vai entrar no programa. Então vamos entrar no programa. Isso fechou as portas até com a Globo, com o programa do Chacrinha. Deu mó auê lá. A gravadora puta da vida, mas era a postura deles. Tá vendo? Valeu a pena a gente não ter cedido lá com o gorrinho. Que, pô, a gente bateu o pé e conseguimos uma música num horário nobre. Por um acaso, com a ajuda da Rede Globo, eles conseguiram chegar a muito mais gente do que eles próprios imaginavam, com certeza. Nas ruas é que me sinto bem, nas ruas é que me sinto bem. Põe o meu capote, está tudo bem, está tudo bem. Nas ruas, a música também é outro hino mod, né? Total. Né? O Ira era uma coisa urbana, sabe? O céu, a fumaça, o ar. Fumaça é melhor que o ar. Põe o meu capote, está tudo bem. Imagina, um calor. São Paulo, uma cidade tropical, né? Um calorzão aqui, né? Nas ruas é que me sinto bem, nas ruas é que me sinto bem. Põe o meu capote, está tudo bem, está tudo bem. Vejo pessoas não tão bem vestidas. Entre pessoas desmioladas, viraram massa devorada por alguém. Foi um disco que me cativou, marcou a minha adolescência e foi, eu acho que quando eu comecei a abrir a minha cabeça, porque tinham canções politizadas e aquela fase de rebeldia adolescente. Foi muito legal e acho que fez parte da minha formação musical. Um disco atual, um disco bom, sempre vou ouvir. Faz um tempo, faz, estou querendo mais. Preciso ir embora. Não se preocupe mais, eu não perturbo mais. Já disse adeus à mãe, já disse adeus ao pai. Atendendo, entre aspas, uma orientação da gravadora, né? Foi incluso tanto Gritos na Multidão quanto Pobre Paulista, né? Que eram músicas que já não representavam mais o que era o Ira naquele momento, né? Pra mim, isso, na verdade, são 8 faixas, esse disco. Eu acho que são 8 faixas. Eu acho que as 2 faixas de Gritos na Multidão e Pobre Paulista, pra gente não tinha uma cara do disco. E aqui estou, então, sozinho. Bom, em mais uma queda de braço, nós chegamos a um consenso. Com a gravadora, tudo bem, nós colocamos a música no disco, mas vai ter que ser um bônus ao vivo. Era legal ter uma gravação ao vivo no disco, era bacana e tal. Mas era totalmente fora desse conceito todo. Todos os não se agitam, toda adolescência acaba e a minha mente gira. Foi muito bom também porque elas ficaram mais próximas do peso e da energia que essas músicas têm realmente ao vivo.
Vivendo e Não Aprendendo, do Ira. É um disco que todo mundo ouviu, assim, quase furamos o vinil na época ali. De encarnar aquela postura. De alguma maneira a gente ouviu, se alimentou muito desse disco também. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Tinha tudo para dar errado. E ao mesmo tempo, o que é o mais importante? Grandes canções estão lá. Já havíamos passado por 1000 histórias, não éramos mais inexperientes, vamos dizer assim, mas a gente cometeu, acho que uma série de erros de quem não estava aprendendo. De todo o meu passado, hoje mais recordações, quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Antigamente era mais batalhação, não era eu que ia procurar, não era o Ira que ia procurar uma gravadora. Então a gente só podia fazer o quê? Tocar ao vivo, levar o show, compor e fazer aquilo. Fazia mais por prazer do que para ter sucesso. Talvez uns discos mais subjetivos, assim, para se explicar do Ira, porque ele tem essa coisa conceitual, né, dele, assim, de um personagem que pensa no moderno, mas não quer ser o bambambam, sabe? Não é um perdedor, não é um loser. A força da canção é mais importante do que a produção.